boa noite a todos. Sintam-se todos muito bem-vindos à nossa casa. Sintam-se muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e aqueles irmãos também que posteriormente vão nos assistir no canal do YouTube, que o nosso querido irmão Ney faz as edições, as alterações e publica lá. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa. E hoje, principalmente as pessoas que estão fisicamente aqui, essa noite está bonita, hoje não está tão frio, não está chovendo, então está perfeito para estarmos aqui hoje todos reunidos na nossa casa. Para iniciarmos então o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Autoobsessão. A maioria das pessoas vive atormentada pelos seus próprios dramas e pesadelos, complexos de culpa que lhes assediam o inconsciente, traumas de etiologia obscura, que carregam consigo desde o pretérito distante, ideias e estranhos devaneios que não conseguem conter, em sistemáticas articulações. A autoobsessão representa uma calamidade muito maior que a obsessão propriamente dita. É com base nela que encarnados e desencarnados estabelecem o seu domínio mental sobre os espíritos frágeis. Os piores surtos de desequilíbrio e insanidade são originários da consciência em conflito, naqueles que não se perdoam pelo que fizeram os outros sofrerem. Então, com essa bela mensagem, para irmos nos conectando com a espiritualidade superior, eu convido os irmãos que assim o desejarem, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos harmonizarmos e nos elevarmos para o alto. Convido os irmãos para fechar os olhos físicos e elevar o seu pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, enfim, o nosso irmão mais velho, aquele que trabalha por nós, que se sacrifica por nós, está sempre junto de nós. A espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais da casa e todos aqueles que aqui se encontram conosco essa noite, bem encarnados e desencarnados. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos nessa casa de amor, nessa casa de luz, e vamos pedir que tudo que estamos recebendo aqui nesse momento e que estamos trocando de energias entre nós se espalhe para todos os nossos irmãos que precisam, todos os nossos irmãos que sofrem as dores físicas e espirituais, se espalhe para os nossos irmãos que se encontram em zonas de conflitos, que se encontram em lugares que as intempéries do nosso planeta são mais fortes do que aqui presenciamos, que todos eles sintam-se amparados e acolhidos por essa luz do Consolador prometido. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Alexandre, que irá realizar a palestra doutrinária dessa noite. Que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante para nós nesse momento da nossa caminhada evolutiva. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Alexandre Ansetti, trabalhador da Casa Espírita Luz e Amparo. Ele que é um parceiro nosso aqui do Consolador Prometido de longo tempo, nos ajudou na pandemia, nos nossos grupos de estudo, naquele momento inicial que nós não sabíamos muito bem como proceder. Nós montamos um grupo online e ele nos ajudou muito em vários quesitos ali do Evangelho segundo o Espiritismo, nas aulas que nós fazíamos. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão, e boa palestra. Muito obrigado. Agradeço a recepção mais uma vez. Como ele disse, a gente já me sinto trabalhador aqui, né, da Casa do Consolador Prometido. Então vai ser um prazer muito grande estar com vocês na noite de hoje. Eu não sei se todos estiveram aqui na última vez em que aqui estive,
quando nós falamos sobre interferências espirituais, né? A minha intenção hoje é dar sequência naquela explanação, foi março, se eu não me engano, né, que nós realizamos, e a ideia, então, hoje é trazer uma sequência, porque a interferência espiritual ela é muito ampla, né? Então, hoje a nossa ideia é exatamente trazer para vocês a tão temida... Deixa eu ver se vai aqui. A tão temida obsessão, processo obsessivo. Ou seja, nós vamos dar sequência na interferência espiritual, porque nem toda interferência espiritual pode ser considerada obsessão, né? Mas toda obsessão é, sim, uma interferência espiritual. Então, nesse sentido, nós vamos desmistificar muitas coisas e também mostrar a real importância que nós temos que dar quando se depara com esse tema. Para que a gente possa, então, conversar, eu trouxe aqui um objetivo, né, e um roteirozinho para que a gente possa se ambientar, né? O nosso objetivo, então, vai ser familiarizar todos vocês, que no caso da nossa audiência, né, com as características básicas. A gente não vai se aprofundar muito, porém nós vamos passar o mais importante, as características básicas, a classificação da obsessão, as causas e o tratamento da própria. Tá? Então, a nível de conhecimento, seria isso aí para a nossa noite. Nós não temos muito tempo. Vamos seguir, daí, no caso, esse roteirozinho aqui que eu vou passar também para vocês. Primeiro, um conceito. Nós vamos conceituar a obsessão. Vamos classificá-la. Os sinais característicos que podem, né, direcionar um processo obsessivo. Quem são os envolvidos nesse processo? As causas da obsessão, as portas de acesso por onde essa obsessão, né, nos atinge ou pode nos atingir, e, por fim, uma sugestão de tratamento, né? Então, a gente tem muita coisinha para conversar, mas bem resumido, exatamente por causa do nosso tempo. Mas eu tenho certeza que, no final, todos vão sair daqui, pelo menos, entendendo o que vem a ser o processo obsessivo que pode acontecer, pode estar, inclusive, acontecendo nesse momento com qualquer um de nós aqui dentro. Então, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento para iniciar o quanto antes um possível tratamento para que a gente não seja, digamos assim, prejudicado pelo processo obsessivo. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala da obsessão, no item 237, Kardec pergunta, né, e aí os espíritos respondem o que vem a ser, então, a obsessão. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Vejam bem, alguns, não são todos, como eu disse, que são espíritos obsessores. Depois nós vamos ver a diferença. Sempre serão os espíritos inferiores àqueles que vão procurar interferir de forma obsessiva. Espírito bom não obsedia. Que fique claro. Ah, mas eu estou com alguma... Não. Espírito bom ou espírito que não seja um espírito com más intenções, digamos assim, o espírito obsessor é sempre um espírito com má intenção, tá? Então, os bons jamais vão fazer nada que possa nos constranger. E a obsessão nada mais é do que um constrangimento que nós passamos quando estamos dominados, digamos assim, por espíritos obsessores. Quando essa influência, né, nós falamos ali, como essa influência, esse domínio torna-se constante, nós classificamos então como obsessão. Vejam bem, influência espiritual é uma coisa, obsessão é outra. A obsessão é uma influência constante. Muitas vezes as influências espirituais são passageiras, como nós vamos ver aqui. Os sintomas da obsessão, eles podem ir desde um simples defeito moral, em que o espírito se baseia, ou seja, o espírito vai buscar em nós, os obsediados, digamos assim, o nosso ponto fraco, muitas vezes nas causas morais. E a principal delas ele vai buscar nas nossas causas morais. E alterações emocionais até que possa, então, inclusive, afetar a nossa normalidade psíquica. Ou seja, vai desagregar todo o nosso psique, tá? Ou a nossa psique. Já a influência espiritual, né,
como pergunta lá Kardec, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Acredito que muita gente aqui já ouviu essa pergunta, né? E já ouviu a resposta também. Na questão 459, respondem: existe influência, ou seja, os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa vida, muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Eles influem até o ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. E o processo obsessivo é exatamente isso. Nós vamos estar sendo direcionados por espíritos inferiores. Então, a influência espiritual, ela acontece de duas maneiras, como eu disse. A influência espiritual natural e simples, e já um processo mais complexo, a obsessão. A influência natural. O que vem a ser a influência natural? Como é que nós podemos distinguir a influência natural da obsessão? A influência natural, como diz ali, ela é passageira, ou seja, ela não é persistente. As entidades que são envolvidas numa influência espiritual são espíritos sofredores ou ignorantes. Ignorantes no sentido de não saberem o que estão fazendo. Eles ignoram muitas vezes um espírito, muitas vezes um familiar, algum espírito que desencarnou e não ainda está consciente da sua situação enquanto espírito e acaba voltando ao plano físico e fica próximo de um ente querido, ou fica próximo de alguém por simpatia, mas isso é uma influência natural, não é prejudicial. Porém, se for constante, passa a ser um processo obsessivo, muitas vezes até sem querer. Ah, mas então um familiar meu que desencarnou pode me obsediar? Não vai te obsediar ao ponto de te prejudicar, mas vai influenciar muito no seu estado emocional. Então, o processo obsessivo ele diferencia da influência natural. Porém, se essa influência natural passar a ser constante, dominante, aí sim ela se transforma num processo obsessivo. Aí a diferença, então, mais importante entre as duas é exatamente essa. Uma é passageira, a outra é insistente. Na influência não há um constrangimento, não há ainda um processo mais grave. E na obsessão, sim, já há o constrangimento que o espírito obsessor provoca sobre o obsedado, né? E esses espíritos envolvidos, como eu falei no início, são sempre mal intencionados. Então, quando houver a má intenção, quando houver o foco em fazer o mal, prejudicar, é considerado obsessão. Até aí, tranquilo? Classificando o processo obsessivo, então, nós temos 3 grupos que nós diferenciamos aqui para que a gente possa se situar melhor nesse processo. Inicia-se, então, com uma obsessão simples, nós vamos ver o que é. Depois vem o processo de fascinação, que também é uma obsessão, porém mais grave. E aí, o caso top, como a gente diz, o caso mais grave dos processos obsessivos, divididos pela doutrina, que é o processo de subjugação. Tá? Então, nós vamos diferenciá-los agora, para que a gente possa, então, se situar e ver, porque às vezes nós mesmos aqui, como eu disse, podemos estar sofrendo um processo obsessivo, até pode ser simples, num primeiro momento. Só que se não houver a intervenção rápida, ela pode evoluir para uma fascinação e se continuar, né, se dando, digamos assim, lenha para se queimar, ela vai culminar com uma subjugação. Então, é importante que a gente interfira o quanto antes. O que vem a ser obsessão simples, então? É um constrangimento, né, que o espírito obsessor nos impõe, limitando a nossa vontade. Né? Nós vamos iniciar um processo obsessivo com obsessão simples, onde há a limitação da vontade do obsedado. O espírito obsessor ele não vai dominar totalmente ainda as nossas faculdades psíquicas, porém, vai se iniciar esse processo. Se não houver a interferência, pode evoluir. É uma espécie de incômodo. A gente vai começar a ter, depois nós vamos ver ali o que vem, o que pode caracterizar um processo obsessivo, mas inicialmente a obsessão simples ela é mais fácil da gente detectar e tratar na raiz, né? Cortar o mal pela raiz, como se diz. É uma espécie de incômodo inicialmente. Já a fascinação, que é o processo intermediário, digamos assim, já existe uma ilusão mais profunda,
né, que vai afetar diretamente as faculdades mentais, fazendo com que o obsedado não se julgue como tal, ou seja, ele vai estar sendo, vai estar sofrendo a influência do espírito obsessor, porém não se dá conta disso, né? O espírito vai o enganar e vai atacar a fraqueza do doente. Ela vai ser explorada ao máximo. Tem algum vício? Vai explorar o vício. Né? Tem alguma tendência específica? Ele vai explorar essa tendência, fazendo com que o obsedado ou obsediado, tanto faz, ele comece a sofrer essa influência de forma mais constante. Nesse caso, o orgulho, a pessoa que é muito orgulhosa, principalmente, ela vai sofrer aí um pouco mais a intensidade da obsessão por fascinação, porque todos os fascinados são muito orgulhosos, né? Então a gente tem que começar a observar, a maioria das vezes, em nós mesmos, né, mudanças de comportamento, e está até nas pessoas que nos rodeiam, nos nossos familiares, nos colegas, nos amigos, para ver se não houve uma mudança temperamental, onde pode ser, olha, essa pessoa não era tão orgulhosa assim, agora passou a ser. Então, é um sinal, né, de alerta. As pessoas orgulhosas, muitas vezes esse orgulho é uma porta para o processo obsessivo. E a fascinação explora exatamente o ponto fraco do nosso doente, no caso aqui, o obsediado. E por fim, o mais grave deles, a subjugação. A subjugação é um domínio já intenso das faculdades morais do obsedado, né? E às vezes até do corpo físico, casos mais graves de possessão, que a gente diz, quando há o domínio, além da psique, do corpo também, tá? As influências vão se iniciar sempre a nível moral, vai evoluindo para o domínio fluídico perispiritual e chega até o corpo físico. É onde se vêem as crises, tá? Aquelas crises, eu não sei se vocês costumam, vou abrir um parênteses aqui, mas muitas vezes nós tratamos em reuniões de desobsessão com espíritos, né, obsessores que vêm à mesa mediúnica e colocam ali as suas intenções. E muitas vezes nós pegamos também dentro das casas espíritas aquelas pessoas menos informadas a respeito, que tem eu já vi várias vezes crises dessas pessoas que não têm conhecimento, mas a mediunidade ela é aberta a todos nós. Então aquela mediunidade deseducada pode fazer com que essas pessoas sofram crises, muitas vezes de incorporação involuntária. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso para aquele que não conhece da situação, muitas vezes está passando até na rua, algum local, e a gente vê pessoas que se jogam no chão, atacam as pessoas muitas vezes, mas estão sob forte influenciação espiritual. Acontecer pode. E a mediunidade deseducada faz com que isso seja uma porta também aberta para aqueles espíritos que vêm com a intenção de prejudicar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com relação a isso aí. Então, as crises podem acontecer muitas vezes no nosso meio em pessoas que não têm o conhecimento, né, sobre esses processos todos que acontecem. Ainda, a subjugação é ação tão intensa que paralisa a nossa vontade e está perfeitamente ajustado ao psiquismo do obsessor. Ou seja, não é mais o nosso. O psiquismo passa, o subjugado passa a ter o psiquismo do espírito obsessor. Ele passa a agir como o obsessor agiria. Então, o obsessor vai controlar completamente toda a psique do obsediado. É muito grave essa situação, tá? Existe um forte domínio da mente, como se fosse uma hipnose mesmo. O obsediado fica hipnotizado, sofrendo aquela influência, né? E tem também ação no corpo. Tá? Além de exercer o domínio psíquico, atinge também a parte perispiritual do doente, mente e corpo. Como eu falei, as pessoas às vezes se jogam no chão, às vezes batem a cabeça na parede, às vezes a gente acha que é uma crise de, né, entre aspas, loucura, ou alguma coisa, que essa pessoa tem distúrbios mentais. Pode ser, pode, mas pode também ser uma influenciação espiritual fazendo com que aquela pessoa haja daquela forma. Então vejam bem como é complexo essa situação. É um caso clínico, mas também pode ser um caso espiritual. Temos que fazer, né, traçar o paralelo e ver o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Quais os sinais que podem, aí eu deixo aqui, né, entre aspas, podem caracterizar, daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa aqui,
Ah, mas eu tenho isso aí, mas não quer dizer que estejam obsediados porque tem aquilo ali, porque muitas coisas são apenas portas, como eu disse. Sonhos ruins podem caracterizar uma obsessão? Pode. Eu não tinha, eu passei a ter sonhos ruins. Ah, mas então se eu tive um sonho ruim, eu estou obsediado. Nem sempre. Podem caracterizar. Fique bem claro isso, tá? Então, sonhos ruins, se nós tivermos sonhos ruins constantes, aí nós temos que abrir, né, a ligar o sinal de alerta que pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido. Pesadelos frequentes. Qual a diferença de sonho e pesadelo? Qual a diferença de sonho e pesadelo? Alguém sabe? O pesadelo é um sonho, só que é um pouco mais agitado, um pouco mais complexo, um pouco mais, né, digamos assim, um pouco mais forte. Os pesadelos sempre são coisas ruins. A gente sonha com coisas ruins. Os sonhos também são, vamos dizer, sonhos ruins, mas os pesadelos ruins são mais fortes que os sonhos ruins. E se esses pesadelos forem frequentes, também pode caracterizar um sinal de obsessão. Indução ao vício. Aquela pessoa não tinha vício nenhum e do nada passou a ter. Começou a frequentar algum local, alguma coisa, passou a fumar, não fumava, passou a beber, não bebia, né? Passou a usar droga e não usava. Tem influência do meio? Tem, mas temos que ter cuidado também, porque a indução ao vício pode ser um sinal que caracteriza um processo inicial de obsessão. Tá? O mundanismo, que é aquela pessoa que se joga para o mundo, né? A partir de um determinado momento, ela chuta o balde, como a gente diz, e sai para a vida. Cai na gandaia ou cai no mundo, né, como dizem. Então, também não tinha esse costume e passou a ter. Observar, né, é um sinal característico. Instinto de agressividade além do normal. Isso acontece muito, principalmente dentro das nossas famílias, às vezes. Nós temos pessoas lá que não eram agressivas, não tinham, né, ataques de nervosismo, e do nada passam a ter. Cuidado, também é um sinal que nós precisamos observar com carinho. Tá? Aquelas pessoas que se isolam, aquelas pessoas que vão para o quarto, aqueles filhos, muitas vezes, né, adolescentes, que a gente sempre está alertando, tem uma ideia de abandono da vida social ou familiar e se isolam. Fecham a porta, trancam a porta, ficam dentro do quarto 18 horas, 20 horas por dia, não sai para comer, não sai nem para tomar banho às vezes. Então, essas ideias de abandono que as pessoas passam a ter e se isolam na sociedade, também é um sinal que nós precisamos observar com carinho. Tá? E aqui, uma das mais importantes, as ideias de suicídio. A pessoa começa a falar que não quer mais viver, a pessoa começa a dizer que não aguenta mais essa vida, a pessoa começa, né? E a gente, para com isso, vai, né? E a pessoa diz, qualquer hora eu me mato. Não se mata nada, né? Qualquer hora eu vou cometer uma loucura. Então, cuidado. Aqui está, muitas vezes, as causas dos processos, muitas vezes as causas de suicídio está direcionado a um processo obsessivo forte, muito forte. Porque o espírito, como foi falado lá na fascinação, ou desculpa, na subjugação, o espírito já está dominando o obsediado. E aí ele pode, sim, levar esse obsediado a fazer determinadas coisas, inclusive a cometer suicídio. Então, nós precisamos observar com carinho, a maioria das vezes, essas ideias que surgem, né, muitas vezes dentro da nossa própria família. A pessoa passa a escutar ruídos, né, estranhos à sua volta. Escuta um barulho aqui, um barulho ali. Lembrando o quê? Já falei, acho que isso aqui da outra vez, todos nós somos médiums, né? Sabem disso, né? Todo mundo é médium. Médium não é característica específica de um ou de outro. Não, todos somos. É uma faculdade que foi nos dada a todos. Porém, uns aceitam, outros não. Uns acreditam que tem, outros não. Né? Uns gostam, outros não. Uns têm medo de falar em mediunidade. Porém, a mediunidade, muitas vezes, faz com que nós tenhamos essa característica. Escutar barulhos, né? Ver vultos, pode ser mediúnico? Pode, mas pode também, através dessa faculdade mediúnica que nós temos, os obsessores se aproximam, influenciam e fazem com que nós escutemos ruídos, que nós vejamos vultos, ou seja, isso faz parte de um processo também, como diz ali, frequentes visões de vultos,
Né? Então, é importante que a gente observe também isso aí. Como eu falei para vocês, podem caracterizar, tá? E tudo meio que misturado ali, ruído, visão e a impressão de ouvir vozes, tudo por quê? Exatamente por causa dessa mediunidade que todos nós temos, e os obsessores aproveitam dessa faculdade que nós temos, às vezes não sabemos, e fazem com que a gente passe a ter todas essas sensações que caracterizam muitas vezes esse processo obsessivo. Dúvidas até aí, pessoal? Muito rápido? Eu tenho que correr porque eu tenho 40 minutos só para falar. E agora, quem são os envolvidos no processo da obsessão? É o obsedado, o obsediado e o obsessor? É, né? São dois. Obsessor, obsediado. Porém, como é que acontece? Quais são os casos de envolvimento obsessivo? O mais conhecido, que a gente acha que sempre é esse, né? Vai haver um processo obsessivo de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. É isso? O espírito obsessor está lá desencarnado e vem interferir na nossa vida aqui na Terra. E pronto, é isso. Só essa? Como é que pode ter outra? Pode ser o contrário também. Isso, você já sabe tudo. Pode ser, como ela disse, ao contrário. Como é que eu aqui na Terra, encarnado, caminhando, andando, convivendo aqui, vou interferir na vida do desencarnado lá no plano espiritual? Como é que eu posso interferir? Pensamento, principalmente. O que mais? Não consegue aceitar. Exatamente, pessoal. Assim, ó, o encarnado, muitas vezes nós, involuntariamente, nós interferimos lá no desencarnado. Principalmente naqueles entes queridos, como foi falado. Eu perco um ente querido e eu não tiro ele do meu pensamento mais. Eu fico com aquela revolta, muitas vezes, eu fico com aquela mágoa, ou seja, muitos sentimentos podem ocasionar esse obsessivo daqui para lá. E isso é ruim, porque a gente interfere no processo evolutivo do ser que partiu. Ou seja, é triste, é doloroso perder uma mãe, perder um pai, perder um filho, é muito doloroso. E é natural que nós sintamos isso. Porém, nós precisamos saber também que em determinado momento aquele luto precisa ir se diluindo para que eu deixe o espírito que desencarnou seguir a sua trajetória. E eu passo, então, a ajudá-lo de que forma? Oração. E só. É oração e pensamento positivo emitido para aquele ser que desencarnou, para que ele siga o seu processo e que em breve a gente possa se encontrar de novo. É difícil, é muito difícil. Eu estou falando isso aqui, eu não sei como é que eu vou agir o dia que eu perder. Eu tenho ainda meu pai e minha mãe, mas eu não sei como é que vai ser. Mas a gente tem que entender que dentro da doutrina nos é mostrado isso. Nós precisamos compreender esse processo de ir e vir. Certo? Então eu preciso entender que essa dor que fica, muitas vezes prejudica aquele espírito que partiu antes de nós. Certo? Outra, Não, isso aqui é que eu estava falando, né? Encarnado para desencarnado. E agora, desencarnado para desencarnado. Pode? Como? Como um desencarnado obsedia outro desencarnado? Isso acontece no plano espiritual, né? Certo? Perseguição. Da mesma forma que o último termo aqui vai ser o do encarnado para o encarnado, aquelas perseguições que acontecem aqui na Terra muitas vezes, elas seguem lá no plano espiritual. Então, se eu tenho um desafeto aqui na Terra que me persegue, ou vice-versa, né? Ao desencarnarmos os dois, se houver aquela possibilidade do reencontro no plano espiritual, essa perseguição segue lá. E aí eu sigo obsediando, eu sigo sendo obsediado, ou seja, aquele processo é contínuo, até que haja um motivo pelo qual se extinga, né? Se extingua esta perseguição.
Porém, a gente sabe que muitas vezes existem perseguições que duram eternas existências, né? Isso é perigoso também, porque a gente acaba passando uma vida inteira aqui na Terra sendo perseguido ou perseguindo alguém. Isso aí faz com que, né, o nosso processo evolutivo seja interrompido ou muitas vezes nem aconteça. A gente estacione, estagne ali, sem ter a convicção de que a gente precisaria estar fazendo outra coisa que não perseguir ninguém. E, por fim, a autoobsessão. Essa é uma também das mais importantes. Ah, mas eu posso me obsediar? Posso. Como? Como é que acontece a autoobsessão? Gente, me ajudem. Como é que a autoobsessão ela se processa? Eu me obsediando. Eu me prejudicando. Eu me perseguindo. Pode? Pode, né? É o pensamento, principalmente, a mente doentia daquele ser encarnado, que faz com que o processo todo seja atraído. Ou seja, eu atraio obsessores através de mim próprio. Ninguém me mandou, ninguém fez nada, não. Sou eu mesmo que, através dos meus gestos, dos meus pensamentos, dos meus atos, eu sintonizo com espíritos obsessores, muitas vezes perseguidores de uma outra existência. Porque eu sempre digo, pessoal, é muito importante que a gente entenda isso que eu vou dizer. Um parênteses aqui. Nós estamos vivendo essa vida, né? Já tivemos milhares de outras vidas atrás, teremos outras tantas pela frente, porém, nessa existência agora, nós precisamos entender que nós precisamos viver da melhor maneira possível, ou seja, numa frequência vibratória mais elevada possível, exatamente para que a gente evite que os espíritos que foram nossos desafetos no passado nos encontrem nessa vida. Porque tudo é frequência, tudo é energia. Então, a partir do momento que eu consigo me elevar energeticamente, eu me desconecto daquela gama de vibração inferior, onde aqueles espíritos obsessores, que são meus, né, algozes do passado, ou algum perseguidor meu do passado, alguém que queira vingança, me encontre. Para que isso não aconteça, eu tenho que me manter o maior tempo possível elevado. Claro, vai ter um momento da vida que eu vou, né, cair, mas eu tenho que saber levantar. É esse processo que a gente tem que aprender, tem que entender. Que nos perseguem, não nos encontrem, nós precisamos nos manter a maior parte do tempo elevados moralmente. Principalmente, que a gente não caia ao nível desses perseguidores que nos encontram. A partir do momento que nos encontrarem, inicia-se o processo obsessivo. E aí a gente vai ter dificuldades em se livrar, a não ser que a gente entenda que eu preciso me reestruturar energeticamente novamente para que eu me desconecte daquele ser. Certo? Então é importante isso, tá? As causas da obsessão. A obsessão pode ter 3 causas, tá? Causa moral, causa kármica e as contaminações. Uma por uma. E ainda a autoobsessão. As causas morais. Muitas vezes as nossas imperfeições morais, né, dominam a nossa vida psíquica. Então a nossa má conduta atrai os maus espíritos. Então pronto, aí responde grande parte dos processos obsessivos. Somos nós que atraímos esses espíritos obsessores, como eu acabei de dizer agora. Se eu caio, se eu deixo cair o meu padrão vibratório, eu acabo por sintonizar com entidades que estão vibrando num nível pior do que o meu, digamos assim, e acabo sendo encontrado. E o que faz com que muitas vezes eu caia? A minha imperfeição moral, principalmente. Então eu baixo, eu passo, né, a fazer coisas que não deveria, eu desvio do meu rumo, o meu livre-arbítrio me permite fazer isso, porém eu tenho que entender que existe o caminho A e o caminho B, o certo e o errado. Se eu optar pelo errado, eu vou estar sofrendo as consequências de ter optado por esse caminho. E aí eu vou sofrer essas consequências muitas vezes através das minhas imperfeições morais, e aí eu sou encontrado facilmente pelos espíritos obsessores. Então as causas da obsessão muitas vezes recorrem ou caem sempre na moral do ser encarnado, de nós. Certo? A segunda, a kármica.
Já existe um comprometimento, né, dos seres encarnados com as criaturas com quem nós fizemos algum tipo de mal no passado. E aí gera o ódio e o sentimento de vingança, e eles nos buscam através das diversas encarnações. Podem passar diversas sem nos encontrar, mas em determinado momento, como eu disse, caímos, nos encontram, inicia o processo. E aí, se eu não souber reverter a situação, segue aquele processo obsessivo, aquela obsessão segue por o tempo que for, ou o tempo que eu permitir, o tempo que eu me colocar nessa situação de vibração baixa. Então, a kármica são aquelas perseguições. Muitas vezes nas reuniões de desobsessão, a gente recebe espíritos também lá dizendo que vem por vingança. Você me matou na outra vida, agora eu quero te matar também. Você me roubou, ou seja, tudo que a gente fez no passado que nós não sabemos, né? A gente reencarna sem saber o que fez no passado. Mas a gente pode ninguém aqui é anjo, né? Se nós fôssemos anjos, nós não estaríamos aqui, já estaríamos lá no mundo feliz, né? No outro mundo. Porém, se estamos aqui hoje no mundo de provas e expiações, é porque nós devemos alguma coisa, porque nós cometemos alguma coisa que estamos aqui para restituir. Então, que eu entenda também isso, eu não sou anjo, porém, eu posso melhorar a cada dia. E é essa melhora que vai nos trazer o quê? O alívio dessas perseguições kármicas, principalmente. Eu vou melhorando ao longo do tempo e aqueles espíritos obsessores que me perseguem vão ficando cada vez mais distantes. Não vão ter mais acesso, né, a nenhum de nós, se nós entendermos esse processo. Tá? O outro, a parte de contaminações, isso aqui também é muito importante, são perturbações que acontecem devido ao envolvimento que nós temos com entidades atrasadas que habitam locais de baixo nível espiritual. Aí nós podemos nos contaminar em qualquer lugar que tenha um baixo nível espiritual. Me citem um lugar que tem baixo nível espiritual. Onde eu posso me contaminar? Prostíbulo, pode. Outro. Nos bares, né, nesses lugares onde as pessoas se encontram só para beber, para fumar, nos antros, né? Cemitério, pode ser? Presídio, cemitério, ou seja, a pessoa entendeu. As contaminações, elas acontecem em qualquer lugar onde as vibrações sejam baixas. Então, o que eu tenho que fazer quando eu for? Ah, mas então eu não posso passar na frente, não posso entrar? Pode. Basta se fortalecer, né? Como que eu me fortaleço para entrar num local desse? Oração, gente. Oração e peça proteção. Nós temos sempre o nosso anjo da guarda do lado. Vou entrar aqui, me ajuda, me leva e me traz. Né? É fé, é acreditar, é entender que eu preciso me proteger para isso. Ah, então não vou mais no cemitério. Não, pode ir. Entra, né? Faz uma oração para aqueles que estão ali. E o cemitério, a gente sabe que lá dentro tem muitos espíritos que ainda estão ali sentados em cima do túmulo. Estão enterrados ali dentro, estão gritando, estão pedindo socorro porque não entenderam ainda que desencarnaram. Existem livros que contam histórias muito impressionantes sobre os espíritos que desencarnam e não aceitam a desencarnação e permanecem no corpo físico até que o corpo vai se decompondo e vai acabando e ele fica ali. Ou seja, o cemitério é um local muito com uma energia espiritual muito baixa. Tem boas pessoas ali? Tem, mas as más pessoas contaminam aquele ambiente. Aqueles indivíduos que desencarnaram, né, aqueles que eram más pessoas na Terra, continuam sendo más depois que desencarnam. Né? Não troca, não fica bonzinho depois que desencarna. Ou seja, essas impressões, esse nível espiritual que se encontra nesses locais, nós precisamos ter cuidado e entender que eu posso evitar qualquer tipo de contaminação. Basta que eu entenda. Certo? Espírito nenhum faz comigo o que eu não quero. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu quero que seja assim e vai ser assim. Então não precisa ter medo, né? Tem gente que tem medo de espírito, não precisa ter medo de espírito. Eles somos nós amanhã, né? E por fim, a autoobsessão, como a gente já comentou, é uma condição doentia da nossa própria mente, né? O encarnado atormenta a si próprio, atrai os espíritos atrasados ou doentios através da sua sintonia mental. Então, eu posso me prejudicar? Posso.
Basta que eu sintonize com esses espíritos que eu estou falando desde o início. É cair ao nível deles e sintonizar com os próprios. E aí sofrer as consequências dessas interferências. Muitas vezes, como eu falei, tem a kármica, né? Tem a moral, tem essa última, contaminação, né? Tudo isso, todas essas três ali, elas podem estar ligadas diretamente à autoobsessão? Pode, porque se eu estou sofrendo algum processo moral, se eu estou frequentando algum local, e eu deixo que a minha mente, como diz ali, uma condição doentia da mente, eu deixo que a minha mente abra espaço para essas interferências, eu estou me prejudicando. Ou seja, eu estou me auto-obsediando. E aí sou eu mesmo o causador do meu sofrimento, muitas vezes. Então, cuidado, né? O processo principal que a gente sempre diz é pensamento e oração. Se vocês juntarem, eu sempre falo aqui, acho que já falei outras vezes, se vocês conseguirem entender o quão importante é o pensamento e o quão importante é a gente saber fazer uma oração naquele momento, principalmente, que a gente está necessitado, a gente consegue criar barreiras que interferem ou nos protegem dessas interferências. Pensamento positivo e oração constante. Se todos os dias nós tirarmos 5 minutos do nosso dia para fazermos as nossas orações e pedir luz no nosso espírito, nós vamos estar criando sempre uma barreira protetiva contra essas interferências espirituais. Espírito inferior nenhum gosta da pessoa que faz oração. Quando a gente começa a orar, eles saem de perto. Se eu paro de orar, eles se aproximam e fica aquela coisa, né? Então eu tenho que criar essa barreira. Ah, mas eu tenho que ficar orando 24 horas por dia? Não. Eu preciso criar um hábito no momento do dia que eu escolher, eu faço aquela oração. Ah, pode ser de manhã cedo quando acordar? Pode ser ao dormir? Pode ser durante o dia? Pode. Bateu angústia, bateu tristeza, alguma coisa está me cheirando mal aqui, parece que eu estou com algum, né? Para o que está fazendo, vai no cantinho, leva o pensamento, faz a oração e segue o baile. Foca no trabalho, foca na casa, foca na família, mas não fica com aquilo, né, direcionado para que não dê oportunidade dessas aproximações que podem interferir nas nossas vidas, tá? Então essa autoobsessão também a gente pode muitas vezes evitar através do nosso pensamento. Para terminar, quase terminando, as portas de acesso então à obsessão: ideias negativas, pessimismo, depressão, desânimo, muitas vezes a revolta, a gente se revolta muitas vezes com qualquer coisa e acaba, né, abrindo portas. O medo, a irritação, os vícios, né, nem se fala, fumo, álcool e as drogas, são portas abertas para que se aproximem de nós aqueles espíritos também que têm esses mesmos vícios. Os desregramentos sexuais, a maledicência e a calúnia, lembrem-se, do outro lado tem espíritos como tem do lado de cá, com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com os mesmos vícios, com os mesmos desregramentos, falando mal, caluniando, tem tudo igual do lado de lá. Então, o que eu fizer do lado de cá, desses itens ali, eu vou atrair os simpáticos, os simpatizantes com essas ideias aí. O ciúme, a avareza, o egoísmo, a inveja, não fala ali, mas a inveja também, a ociosidade e o remorso. Por que o remorso? Muitas vezes o remorso é porta de acesso à obsessão, porque se eu fiz algo errado e me arrependi e fiquei com aquilo dentro de mim, aquilo acaba sendo exatamente o meu ponto fraco, onde o obsessor vai encontrar acesso para me prejudicar ou para me incomodar. Então, a gente tem que ter o remorso. Ah, fiz alguma coisa errada, tive o remorso? Sim, mas vira a página, segue o baile. Se arrependeu, pediu perdão, ok, segue a vida. Não fica remoendo aquilo, porque o remorso, né, o remoer sentimentos, vai abrir porta para os processos obsessivos também. E como que nós tratamos? Tratamento, então, importante. Reforma moral. Isso é o mais importante. Isso já passa a ser uma autodesobsessão. Nós vamos estar nos, né, desobsediando desses processos, praticando a reforma moral.
E a reforma moral, ou a reforma íntima que a gente diz, nada mais é do que mudar hábitos, mudar conceitos, né, mudar atitudes, mudar pensamentos. Tudo isso faz parte da nossa reforma moral. Fluidoterapia, né, que nada mais é do que o passe, com certeza vocês tomam no final das sessões. A fluidoterapia faz com que os nossos fluidos deletérios, os nossos maus fluidos, sejam trocados por bons fluidos. Isso ajuda, né? É um tratamento, normalmente, quando as pessoas estão obsediadas, se é detectada a obsessão, muitas vezes se orienta o passe. Olha, toma um passe assim e tal. Às vezes são passes que são, toma 3, toma 4, toma 5 passes específicos, né? A gente chama de passe individual. Para quê? Para que aquele espírito obsessor também possa sentir essa ação do passe e vá quebrando aquele seu, né? Aquela vontade de nos prejudicar. Muitas vezes ele vai entendendo através do passe que não deve estar mais fazendo aquilo. A frequência ao centro espírita, nós estarmos aqui, o simples fato de nós estarmos aqui, nós estamos tratando o obsessor. Ele está conosco. Se ele é um obsessor, ele está grudado a nós. Se nós viemos ao centro espírita, ele vem também. Às vezes não entra, às vezes fica ali na porta esperando, mas está ouvindo. Aí quando eu saio, ele me pega de novo e vai comigo para casa. Mas a frequência ao centro espírita vai quebrando também essa barreira, né, que esse obsessor muitas vezes tem, e a frequência ao centro espírita auxilia, porque além dos bons fluidos, além, né, da egrégora que tem aqui, existem os espíritos amigos que vão atacar aquele obsessor e vão tentar convencê-lo a não fazer mais aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes eles não aceitam na primeira, não aceitam na segunda, por isso a frequência ao centro espírita é importante. Em determinado momento pode-se sim quebrar aquela barreira e ele passa então a não nos influenciar mais de forma negativa. Evangelho no lar. Quem é que faz evangelho no lar aqui? Vocês costumam avisar, fazer? O evangelho no lar é importantíssimo porque a gente traz a presença dos bons espíritos para perto de nós. Da mesma forma, eles vão estar o tempo todo ali tentando auxiliar, conversando ou influenciando o espírito obsessor a dar um tempo. Né, segura aí, dá um tempo, quem sabe tu não passa para o nosso lado, vamos fazer. Ou seja, a gente não imagina o que pode ser feito a nível espiritual. E o Evangelho no Lar dá essa oportunidade aos bons espíritos tentarem conversar com os espíritos obsessores, caso eles estejam conosco. A participação da família, a conscientização. Às vezes nós temos obsediados dentro de casa e não damos a real importância. A família precisa entender que precisa sim dar atenção aos, como eu falei lá atrás, né? Tentativa de suicídio, muitas vezes, aquela alienação que fica lá no quarto isolado. Então, a família precisa entender. Tem gente que chuta, não precisa fazer nada, deixa esse guri aí, que ele vai, com o tempo, ele melhora e não melhora, e aí as coisas vão, né, piorando. Então, conscientização da família. É muito importante que nós saibamos o que está acontecendo a nível espiritual dentro do nosso lar. Apoio de um grupo mediúnico, quando, né, a casa espírita oferece as reuniões de desobsessão, então vai ser feita uma entrevista prévia, vai ser colocado, eu não sei se vocês têm aqui ou não, atendimentos espirituais, e aí é detectado, né, a princípio pode ser um processo obsessivo. Então leva-se o nome daquela pessoa, da família dela, como preferirem, para um grupo mediúnico realizar, né, os processos desobsessivos que nós chamamos, ou desobsessões. Nossas obsessões são feitas nas mesas mediúnicas, vem o espírito obsessor muitas vezes, coloca para nós por que daquela perseguição, né? E aí nós vamos tentar convencê-lo, através do diálogo fraterno, de deixar aquele indivíduo em paz. Tá? Então o apoio do grupo mediúnico é importante também. Terapêutica médica, utilizada com a terapêutica espiritual, também é importante. Às vezes a gente deixa... às vezes nem tudo é obsessão, sempre digo isso, né? Às vezes a pessoa está realmente sofrendo uma doença, um problema físico que precisa ser tratado. Então, sempre a medicina espiritual, ela é uma coadjuvante, né, junto com a medicina da Terra. Então, há necessidade, muitas vezes, de se consultar um médico, dependendo do problema.
Pode ser influência espiritual? Pode, mas também pode ser um problema físico. Então, nem tudo é espiritual. Tá? Isso é importante que a gente saiba. Por isso tem que ter essa terapêutica médica utilizada junto com a espiritual. E trabalhar no bem e na caridade, importante também, a gente está fazendo o bem, a gente está evitando, como eu disse, espírito mal nenhum, gosta de quem faz o bem, de quem faz oração, de quem trabalha na caridade, eles vão se afastar e vão procurar outro para incomodar, porque viu que conosco não vai ter chance. Né? Importante, depende da nossa sintonia mental, a influência que os espíritos podem exercer. Os espíritos podem influenciar nossos pensamentos, mas não podem criar tendências que nós não temos. Aproveitam os nossos pontos fracos, não podem interferir no nosso livre-arbítrio. E a maior parte das aflições e dificuldades são originadas pela nossa maneira equivocada de agir. Então, como eu disse, nós mesmos somos os causadores, né, muitas vezes, dessas nossas aflições que nós temos na vida, e a obsessão é uma delas. E aí, eu encerro, passando um pouquinho da hora, e pergunto se alguém tem alguma dúvida que a gente possa tirar. Se eu não puder tirar, alguém na plateia pode ajudar. Nada? Entenderam tudo? Querem que eu repita tudo de novo? Desculpa a voz, eu estou gripado, então parece um pato rouco falando, né? Tranquilo, gente? Deu para... Já sabem distinguir agora? Se tiver alguém dentro de casa, né, conseguem ajudar? Então, o nosso roteirinho lá foi passado no início. Conceituamos, classificamos, vemos os sinais característicos, né, os envolvidos, as causas, quais são as portas de acesso e como a gente pode tratar. Com isso, nós atingimos o nosso objetivo, que era fazer com que vocês se familiarizassem, então, com as características básicas, com a classificação, com as causas e com o tratamento. E, por fim, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente principal da sua própria cura. Então, está em nós, né, o início do processo de cura dos processos obsessivos. Está sempre em nós. Nós somos o principal agente que vai fazer com que nós mesmos possamos nos tratar e nos curar. Não é para ninguém ficar assustado, né? Daqui a pouco, mas qualquer coisa agora eu estou obsediado. Não, mas é saber que pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eu já estive obsediado, com certeza tu já estivesse, com certeza todo mundo aqui, em determinado momento da existência, se não sofreu, vai sofrer alguma intervenção, alguma tentativa, né? Isso não quer dizer que vai ser uma coisa para o resto da vida. Exatamente como eu disse. Mudando hábitos, mudando pensamentos, mudando atitudes, principalmente o pensamento, a gente consegue afastar ou, pelo menos, dificultar essas interferências que estão aí, né, à espreita. Porém, nós, como eu disse, ninguém faz conosco aquilo que nós não permitirmos. Nós somos donos de nós mesmos e temos o livre-arbítrio exatamente para que a gente possa evitar esses transtornos todos que a espiritualidade nos mostra, nos avisa, né, nos indica a forma de agir, e nós muitas vezes agimos diferente. São essas atitudes que muitas vezes nos levam para caminhos diferentes daqueles que deveríamos estar cursando. Na hora que entendermos isso, voltarmos para o nosso norte, com certeza nós vamos evitar muitas dessas interferências. Com isso eu encerro. Muito obrigado pela atenção e desculpe o passar da hora. Não tem problema, Alexandre, capaz. E nós que agradecemos a tua presença, esse estudo que tu trouxeste para nós, hoje tão importante, né? Que agora que a gente saia daqui, a gente tem em mente tudo isso que tu nos falaste, que a gente consiga vigiar os nossos pensamentos, que a gente possa, através da oração, do nosso estudo, ficar um pouco imune a essas influências, né? Essas influências. Então, que todos nós possamos sair essa noite amparados e que possamos sempre estar cientes da oração, do pensamento positivo, da meditação,
parar, respirar, como o Alexandre falou, e lembrar sempre que Jesus está sempre conosco. Então, trabalharmos na nossa reforma íntima e com certeza tudo vai melhorar aos poucos. Então, e lembrar sempre que a nossa vida, mesmo que a gente estude e fique precavido das influenciações, sempre nós vamos ter momentos difíceis. Não vai ser, agora, a partir de hoje, que eu estou espiritualizado, a minha vida vai ser um mar de rosas. A gente tem que estar ciente que a gente vai cair. A diferença é que a partir daí, quando a gente cai, é saber levantar, estar espiritualizado o suficiente para se harmonizar rapidamente. Então, muito obrigado, Alexandre, Eu que agradeço. pelo estudo de hoje. Agradecer muito a presença de vocês aqui. A casa está cheia, a casa bonita. Todos nós aqui, maioria estudando, frequentando ativamente a casa. Muito obrigado aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, ali, dando boa noite, agradecendo a palestra do Alexandre. Muito obrigado a todos. Obrigado também àqueles irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, quando o nosso querido irmão Ney colocar no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado a todos. E, Alexandre, aproveitando a tua presença, essa troca de energia entre nós, gostaria de te pedir que você fizesse a oração final, por favor. Sem problemas. Então, eu convido a todos que nós juntos possamos elevar o nosso mais puro pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a toda a espiritualidade de luz desta casa. Num primeiro momento, para agradecer esta oportunidade de nós podermos estar aqui hoje, juntos. Agradecer também a presença dessa espiritualidade amiga que prepara o nosso ambiente desde cedo, para que aqui dentro nós possamos absorver tudo aquilo de bom que tivermos, principalmente, o merecimento de receber. Que essa mesma espiritualidade possa permanecer conosco no retorno aos nossos lares, abençoando, harmonizando, protegendo e amparando todos os nossos passos, os nossos familiares que não puderam estar aqui conosco, os nossos amigos, enfim, que nós possamos, na noite de hoje, ter a certeza de que estamos recebendo do alto as boas energias, as boas vibrações, e que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, possa estar sempre presente nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos dias, trazendo o amparo, o conforto, o amor e, principalmente, a convicção de que nós temos muito ainda a conquistar, temos muito ainda a aprender e temos muito ainda nos que doar para o bem, para o amor e para a caridade. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.